Olá, viajante! Eu sou Leonard MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens, vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. ele não tem nome, mas sua lenda é conhecida em muitos lugares do Brasil, pois a figura da Mãe d'Água era um pescador corajoso, porém muito pobre, que tentava diariamente encher o cesto de peixes. Cansado de suas dificuldades, certa vez ficou até tarde tentando pescar, nem que fosse um só peixinho. De repente, começou a ouvir cantando lindamente e andou na direção daquele som para ver o que era. Foi quando viu sentada na ponta de uma pedra uma moça tão bela que mais parecia um anjo, cabelos longos e loiros, olhos azuis e pele alva. Achou que era uma alma penada, mas tomou fôlego e perguntou à mulher quem era ela. A figura disse que era a Mãe d'Água e que estava ali para pedir ajuda a alguém, porque as pessoas sempre se aproximavam dela para lhe pedir algo e nunca para ajudá-la. Perguntou ao moço se ele tinha coragem de fazer o que ela lhe pedisse, ao que ele, sem titubear, respondeu que sim. A bela moça pediu a ele que pescasse naquele local onde ela estava. Deveria vir sempre entre a meia-noite e o raiar do dia, todas as noites até a lua quarto minguante. Assim ele o fez, e passou a pegar tanto peixe que ficou bem de vida. Mas nunca esqueceu a Mãe d'Água e teve vontade de revê-la. Em outra vez, ouviu de novo aquele canto e foi direto reencontrar a Mãe d'Água, a quem agradeceu as fartas pescarias. A moça foi direto ao assunto. Será que se casaria com ela? Claro, o pescador nem pensou muito. A Mãe d'Água então pediu ao pescador que viesse buscá-la na próxima lua, de quinta para sexta-feira. Ele trouxesse roupas de cor branca, azul ou verde, sem nenhum alfinete, agulha ou coisa alguma que fosse de ferro. E pediu ao pescador que nunca, mas nunca mesmo a renegasse ou zombasse dela ou de qualquer habitante do mar. O pescador aceitou as condições da Mãe d'Água e eles se casaram. Foram felizes por 3 anos. Ela era uma excelente dona de casa e o moço ficava cada dia mais próspero. Só que a moça começou a sentir saudade da vida no mar e ao cair da tarde ficava constantemente na janela a suspirar. O rapaz ficava irritado com tanto suspiro e choradeira e começou a sair procurando diversão em outro lugar. A moça, coitada, não reclamava de nada, mas não conseguia se esquecer de onde vinha. Certa vez, ao chegar da rua e vê-la naquele estado, o pescador brandou alto que estava arrependido de ter casado com alguém do mar e que a renegava para sempre. Pronto, como num passe de mágica, a Mãe d'Água ficou branca como um fantasma. Levantou as 2 mãos e foi levada por uma onda gigantesca de água que avançou ferozmente sobre tudo o que estava à frente. Apavorado, o rapaz saiu correndo sem nem olhar para trás, à procura de um monte para subir. De lá de cima, avistou o lugar onde antes era a sua casa, transformado numa grande lagoa, e ouviu alguém cantando uma música triste, como quem se despede da vida. E desde então, ninguém nunca mais viu o pescador nem a Mãe d'Água naquelas paisagens. Essa história também aparece na Europa, e a identificação da Mãe d'Água como loira de cabelos longos nos faz crer que, de fato, esse relato chegou a nós de navio. Algumas dessas versões também se fixaram aqui, trazem um final diferente. A Mãe d'Água foi ficando triste de estar longe do mar e, quando discute com o marido, sai pela porta cantando. E com ela vão todas as coisas que o casal tinha comprado junto, além dos filhos e dos animais, e o homem ficou pobre novamente. Mas a história da Mãe d'Água não acaba nunca.
Há quem diga que ela ainda mora no fundo das águas e gosta de arrastar os meninos que vão lá tomar banho sem a permissão dos pais. Quem nasceu primeiro? O Matinta Pereira ou o Saci Pererê? Ninguém sabe, ninguém viu. Até porque o Matinta Pereira representa vários personagens aqui no Brasil, como afirma o estudioso Charles Wegley em sua obra Uma Comunidade Amazônica, o estudo do homem nos trópicos de 1957, onde ele escreve: a crença em Matinta Pereira, indivíduo que à noite se transforma em fantasma, para citar um só exemplo, é provavelmente uma combinação da crença europeia em lobisomens com os conceitos dos índios amazonenses sobre os temíveis espíritos das selvas. A confusão começa pelo nome. Matin Tapere pode ser o corruptela de Mati Uata Perere, que significa mate que anda gritando. Em Tupi-Guarani, mate quer dizer coisa pequena e mata, coisa grande. Para outros povos indígenas, mate tarepre, com Y, significa o pequeno que vive nas ruínas ou tapeiras. Fato é que os significados do nome designam as características físicas do ser, e o resultado é uma profusão de Matinta Pereiras de diversas origens. Uns dizem que dele se originou o Saci Pererê, pois o Matinta Pereira é um índiozinho de uma perna só e que vive com uma velha horrorosa que pede tabaco de casa em casa à noite. Dizem que ele usa um gorro vermelho e que quem conseguir tirá-lo conquistará a felicidade eterna. A velha canta sempre a mesma cantiga: Matinta Pereira, Papa Terra já morreu, quem te governa sou eu. Outros juram que ele é uma ave misteriosa que à noite canta de maneira monótona e triste, soltando um assovio bem fino que se parece com a palavra Matinta Pere. Como seu canto ecoa em todas as direções, nunca se sabe de onde ele vem nem onde mora. Esse pássaro é conhecido no Nordeste como Mati Tapere, sem fim ou peitica. Para esses povos indígenas, o Mati Tapere é um gênio mau que vive nas aldeias abandonadas e que persegue quem se aproxima dali. Acredita-se que ele se transforma num pequeno pássaro como uma andorinha para se disfarçar. Outros ainda creem que ele ou ela é uma velha que de noite se transforma num pássaro que traz mau agouro e pousa sobre muros e telhados, ensurdecendo os moradores com seu assovio até que lhe prometa um fumo de corda. Se a pessoa lhe promete, o Matinta Pereira voa e no dia seguinte volta para buscar. O presente deve ficar sobre um pano branco no parapeito de uma janela. Se não encontrar nada lá, alguma desgraça vai acontecer naquela casa. Na Amazônia, há duas lendas sobre o Matinta Pereira. Uma conta que ele se transforma numa coruja rasga-mortalha ou num corvo, e a outra afirma que esse ente se veste com uma roupa preta que cobre todo o corpo e que as mangas largas e folgadas lhe permitem voar sobre as casas. Há quem acredita também que o Matinta Pereira é um velho que anda por aí pedindo fumo de corda e que tem a cabeça coberta com um pano ou um lenço, como se fosse alguém doente. Para outros, ele é um feiticeiro que toca uma flauta, que produz o som Matinta Pere, que faz com que ele possa sair voando e provoca dores e doenças com seus feitiços. Os Tupinambá garantiam que o Matinta Pereira era um princípio de desgraça ou a visita da alma de alguém que já morreu. Eles também acreditam que alguns pajés e feiticeiros tinham o poder de se transformar em Matinta Pereira de noite e de madrugada, voltando à sua forma normal. Alguns acreditam que se transformar em Matinta Pereira é algo hereditário, que passa de mãe para filha. Quando não há herdeira, Matinta Pereira esconde-se na floresta e grita: "Quem quer? Quem quer?" As pessoas pensam que é algo interessante, ou tesouro, ou coisa assim. Quando respondem "eu quero",
na hora se transformam em Matinta Pereira. Só há um jeito de prender uma Matinta Pereira, com uma chave, uma tesoura, um rosário bento e uma vassoura que nunca foi usada. A chave deve ser enterrada, a tesoura fincada em um local em que uma Matinta Pereira pode aparecer e o rosário deve ser colocado sobre a tesoura. Todo Matinta Pereira que passar ali ficará preso e quando ele for libertado, deve-se varrer o local com a vassoura para que sua sina não se espalhe. Outra versão diz que para acabar com o feitiço que o domina, basta fazê-lo ouvir o nome de Deus enquanto estiver transformado. Luiz da Câmara Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros, de 1947, faz um registro de algumas sociedades secretas femininas existentes no interior do Pará e do Amazonas, chamadas de Matinta Pereira. Elas usam rapazes de 10 a 14 anos para assustar a população local, imitando uma Matinta Pereira. Nas noites escuras e sem luar, esses meninos passam gritando diante das casas, assombrando todos. No dia seguinte, todos esperam que uma mulher velha venha pedir o tabaco e ela vem. Se não encontrar nada, rouba alguma coisa daquela casa e normalmente não se descobre o autor do mal feito. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais, os links estão aparecendo na tela e na descrição para que vocês possam ficar sabendo sobre os novos contos que eu estou produzindo. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.